Olá pessoal, eu sou João Leite e mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando início hoje à quinta aula. Vamos falar sobre engajamento, concluindo aquilo que foi falado na última aula. Na aula anterior nós falamos sobre flow, aquele conceito do fluxo, onde você tem um grande desafio e as habilidades compatíveis para você concluir aquele desafio e você consegue utilizar todos esses elementos em consonância, atingindo um alto desempenho. Falamos também da necessidade de se ter foco. Esse aspecto do flow, de ter uma alta concentração, ele depende da nossa capacidade de nos focarmos naquilo que estamos fazendo, foco no presente. Falamos como é que isso acontece, quando isso é importante e como pode ser praticado e desenvolvido. Mas falamos também da divagação da mente. Pois existirão momentos em sua vida em que a mente divagando é necessária, que ela gera mais criatividade, uma melhor capacidade de solucionar problemas, projetar o futuro. Então, o contexto vai definir qual é o melhor modus operandi da sua mente. Mas lembrando que o foco ele é necessário no que tange a praticarmos determinadas atividades. E ele precisa ser desenvolvido. Porque se atuarmos apenas no modo que nós falamos na aula anterior, do multitarefa, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, isso acaba denegrindo a nossa capacidade de focar a mente em uma coisa exclusiva e única, no momento presente. Isso afeta o desempenho. Então, hoje nós vamos concluir essa variável do modelo de bem-estar definido por Martin Seligman e traremos como esses aspectos positivos, forças de caráter, os talentos, como um elogio, como é que tudo isso pode culminar no maior engajamento e, consecutivamente, no melhor desempenho para a pessoa. Então, vamos nos engajar, não deixe de assinar o canal neste momento, clicar na sinetinha de notificações e deixar o seu comentário e o seu like. Replique esse vídeo com alguém que você tem uma afinidade e que você sabe que esse vídeo possa contribuir para essa pessoa. Ok? Fique comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Fica ligado. Lembre-se de usar a própria aula como um exercício para aumentar o seu foco, a sua concentração. Vamos lá. Vamos idealizar o seguinte cenário. Seu filho veio com as notas para lhe entregar. Ele tirou 10 em português, 9 em biologia, 5 em história e 2 em matemática. Em qual disciplina você despenderia mais tempo conversando com ele? Seja sincero, faça essa reflexão. Qual é o nosso modo de operação normal? Ou qual foi o modo de operação com o qual você foi criado? Ainda não tenho filho, então como é que você foi criado? Como você levava essas notas para os seus pais? Ou para quem cuidava de você? Aonde as pessoas dedicavam o maior tempo? Falando das menores notas ou das maiores? Bem, na minha criação foi nessa área aqui de baixo, né? Cuidando aqui do que, teoricamente, né, seria o necessário. Vamos focar naquilo que precisa ser melhorado. E qual foi o estudo criado? Né? E olha que esse estudo foi feito em 1925 pela doutora Horlock. Interessante que o Martin Seligman sempre disse, né? Eu não criei a psicologia positiva. A psicologia positiva já existia, né? Os pesquisadores já trabalhavam em cima disso, né? Eu apenas dei um nome, criei o corpo, né? A estrutura para que pudesse ampliar, né? Os esforços em termos de aprofundar as intervenções, os estudos e tudo mais. Então, esse estudo foi feito em 25. E o que eles fizeram? Eles pegaram os estudantes, dividiram em 3 grupos, né? Um grupo chamado pelo nome elogiado, um grupo chamado pelo nome criticado, e outros que presenciavam as críticas e elogios, mas não foram completamente ignorados, né? Eles estavam ali, eram neutros. E o que aconteceu? Né? Os elogiados, né, foram que tiveram os melhores resultados. Então, as melhores notas estavam para aqueles que eram elogiados. Obviamente, os ignorados estavam lá no final
da lista, mas os criticados também estavam com uma nota, um desempenho muito abaixo. E isso é uma reflexão que a gente tem que ter. O psicólogo Howard Gardner, ele é psicólogo da Escola de Educação de Harvard, e ele fez uma colocação que eu acho muito interessante e que é necessária uma reflexão para a nossa sociedade atual. Que ele acha que a maior contribuição que a educação pode dar ao desenvolvimento de uma criança é ajudá-la a escolher a profissão onde ela possa utilizar da melhor forma os seus talentos, onde ela será feliz e competente. Ele acha que nós deveríamos gastar menos tempo avaliando as crianças e mais tempo ajudando a identificar suas aptidões e dons naturais e a cultivá-los. Isso é uma mudança no paradigma atual. Nós temos uma cultura muito voltada a trabalhar naquilo que nós designamos como melhoria, né? As empresas, principalmente, funcionam muito nessa visão, que eles têm foco na melhoria contínua. E aí, quando você vai questionar alguém, mas e as coisas boas, né? Quantos feedbacks positivos você já deu essa semana para a sua equipe? E aí as pessoas ficam meio sem resposta, né? Perdendo as oportunidades de engajar, de potencializar, de aumentar a autoestima, de aumentar a autoconfiança das pessoas, potencializando aquilo que elas têm de bom, aquilo que elas fizeram de positivo. E essa é uma das maiores fontes que nós temos para gerar recursos para que elas consigam reverter aquilo que não está bom. Porque a partir do momento que você tem a confiança, que você tem a clareza de que você consegue uma série de situações, você pode ser estimulado da mesma forma como você trilhou um caminho para alcançar o sucesso em alguma atividade, você pode utilizar também essa sabedoria para trilhar os caminhos que você ainda não conseguiu fazer de uma maneira devida. Essa é a questão. E seguindo nessa linha, em 2004, o Gallup, que é um instituto internacional, ele fez um estudo com 4,5 milhões de pessoas. Então, é um estudo bem significativo. Foram 332 empresas, 112 países. E o que eles constataram? Que as pessoas que recebiam reconhecimento e elogios tinham uma maior produtividade individual. Olha que bacana, né? Não era aquele cara que tinha um chefe lá carrancudo, né? Um chicote na mão, ou dizendo que se a pessoa não alcançasse resultado, que ia perder emprego, nem nada disso. Então, as pessoas com maior produtividade eram aquelas que recebiam reconhecimento e elogio. Então, isso também promovia um maior envolvimento com os colegas, uma melhora no aspecto das relações, né? Aumentava a probabilidade das pessoas permanecerem na empresa. Olha quanta coisa envolvida, uma coisa tão simples, gratuita, que está ao nosso alcance, à nossa volta, né? Um potencial ainda não explorado e que a gente pode explorar e que pode se desdobrar em tanta coisa positiva. Essas pessoas também recebiam dos clientes notas melhores em termos de fidelidade e satisfação. E essas pessoas também apresentavam um histórico de segurança melhor em relação a esses aspectos de segurança no trabalho, né? E sofriam menos acidentes de trabalho. Então, olha quanta coisa positiva se desdobra a partir do simples fato de você identificar algo bom na pessoa, uma virtude, um talento, alguma coisa que ela conseguiu, e elogiá-la. Não é aquela coisa que não se trata de ficar correndo atrás e produzir elogios. Não se trata disso. Mas se trata de estarmos atentos, vivenciando o presente, percebendo o que está acontecendo, para aproveitar essas oportunidades. É disso que se trata. Viver no presente, presenciando, estando conectado com o ambiente que você está naquele momento, com as pessoas, para que você possa perceber o entorno, o que está acontecendo, e ter uma visão daquilo que está sendo bem feito, e que pode ser exaltado, deve ser exaltado e multiplicado, e aquilo também que não está bom. Mas o grande foco é potencializar o que está bom. Vamos potencializar o que as pessoas têm de melhor. E aí, dando seguimento, ainda dentro desse estudo, né, as pessoas foram questionadas, né? Você tem a oportunidade de fazer o que você faz melhor todos os dias? As pessoas foram perguntadas.
E aí, se eu perguntar a vocês, quanto por cento das pessoas você acha que respondeu que tinha efetivamente a possibilidade de fazer aquilo que faz bem, aquilo que é um talento, aquilo que você nasceu com, aquilo, com aquela coisa dentro de você, aquela capacidade de fazer as coisas de uma forma natural? Quantas pessoas? 20? 40? 60%? Mais otimista, 80% das pessoas efetivamente usam seu potencial todos os dias. Negativo. Infelizmente, apenas 20% das pessoas, foram muitas pessoas, né? 4 milhões e meio, apenas 20% dessas pessoas responderam que tinham condições e a possibilidade de usar os seus talentos todos os dias. Então, nós temos um potencial inexplorado, porque o nosso olhar, a nossa lente está voltada e concentrada porque está errado, para aquilo que não está funcionando, para aquilo que não está da melhor forma. E nós, em algum momento da história, identificamos e achamos que esse era o caminho para tornar as pessoas melhor. Hoje a psicologia positiva vem mostrando que esse não é o caminho. E aí essas pessoas também, né, aquelas que responderam sim, né, eram pessoas que tinham 38% mais chance de trabalhar em uma unidade de alta produtividade, 44% mais chance de trabalhar em unidades com alto índice de satisfação com o cliente e 50% mais chance de trabalhar em unidades com baixa rotatividade. E aí, para corroborar e reforçar muito esse aspecto, que é uma das minhas preocupações, toda vez que eu vou fazer alguma palestra, um treinamento, todos os meus processos, desse aspecto de contrapor, né, essas questões da psicologia positiva, para nunca ficar aquela mensagem de algo utópico, né, de Alice no País das Maravilhas, isso aí tudo funciona, é maravilhoso. Não é. Então, assim, não se trata de única e exclusivamente taparmos os nossos olhos para aquilo que não está bom, tapar o olho porque o filho está fazendo de errado, ou o marido, a esposa, a companheira, ou o funcionário. Vou pegar, por exemplo, o caso do Tiger Woods, né, que era aquele campeão do golfe. O Tiger Woods ganhou tudo que podia ganhar, né, milionário, campeão várias vezes. Ele tinha uma deficiência, que eram as tacadas em terrenos acidentados. Então, o que ele fez? Ele contratou um coach, uma pessoa que estava ali para monitorar todo o processo, todo o trabalho que ele vinha fazendo, o que ele precisava melhorar. Então, não se trata de taparmos os olhos para aquilo que não está bom, mas potencializarmos aquilo que nós temos de bom. Então, isso era o que ele fazia. Ele usava exaustivamente ao máximo todo o seu potencial, toda a sua capacidade, tudo aquilo que ele tinha de bom. E por isso ele teve tantas vitórias, tantos troféus. Mas, obviamente, sabiamente, ele sabia que em algum momento aquela deficiência poderia atrapalhar a sua jornada. Então, ele buscou um especialista para contribuir com que ele melhorasse aquilo a um ponto X que não afetasse, né, a sua jornada, uma vitória, um campeonato. Mas não para se tornar um expert, a melhor pessoa em terrenos acidentados, não. Mas ele saiu de um nível inferior para ir para um nível bom. Mas o grande esforço sempre foi atuar naquilo em que ele era bom. Então, essa é a leitura. É potencializarmos o que as pessoas têm de bom e, quando necessário e aplicável, encontrar uma forma de melhorar a performance nos aspectos que não estão bons. Conseguiram captar a essência da coisa? E aí vamos pegar aqui, né, um dinossauro da administração, né, Peter Drucker. Isso é de 99, teve um reprint da Harvard Business Review, em 2005, do Gerenciando a Si Mesmo, e que ele fala
O ideal é fazer o mínimo esforço possível, tentando aprimorar áreas de baixa competência. Olha só a sabedoria, gente, isso foi em 1999. É preciso muito mais energia e trabalho para evoluir da incompetência à mediocridade do que para evoluir de um desempenho de primeira ao excelente. A pessoa já tem um talento, ela está quase pronta, está no caminho. Então, investe ali para o cara se tornar excelente. E, mesmo assim, a maioria das organizações se concentra em transformar profissionais incompetentes em medíocres. Energia, recursos e tempo deveriam ser usados antes para tornar excepcional uma pessoa já competente. Então, né, corroborando um pouco do que já vinha sendo dito, né, vamos olhar para o que está bom, vamos olhar para o que a pessoa faz bem, abre a cabeça, experimente essa nova mentalidade, põe em prática, efetivamente faça isso em sua vida, de uma maneira integral, e avalie depois os resultados. Vamos falar aqui agora de um modelo do engajamento que ele é bem orientado ao aspecto do trabalho, inclusive é o elemento que eu utilizo em minha pesquisa de mestrado. Esse é um modelo que compõe 3 variáveis, onde nós temos o vigor, que é um aspecto físico do engajamento, a dedicação, que é um aspecto emocional, e a absorção, que é um aspecto cognitivo. Então, os indivíduos que são engajados em seu trabalho, segundo o pesquisador Arnold Baker, eles têm altos níveis de energia, são pessoas entusiasmadas com o seu trabalho e pessoas que conseguem ter um alto nível, uma alta imersão nas suas atividades laborais. Para quem estiver mais atento, vai pensar, ué, João, mas vem cá, esse negócio dessa absorção aí, imerso nas atividades laborais, isso aí não é aquele negócio lá do flow que você falou na outra aula? Não. O flow, ele é um conceito, né, e uma situação que se diferencia principalmente pelo aspecto da intensidade. Atividades de alto desafio, de maior complexidade, que exigem maior capacidade e uma maior imersão, uma maior conexão, é o flow, né? Considerando todos aqueles elementos que a gente falou na última aula. A questão da absorção, ela também tem um aspecto de você tem que estar imerso no trabalho, você tem aquela situação de, eu me desliguei aqui do tempo, o tempo passou mais rápido. Sim, mas essa questão ela é mais perene, é de menor intensidade e, geralmente, tem um prazo um pouco maior, é mais estável, mais persistente. Então, o flow é aquela coisa meio do pico, né? Ele vai lá, você faz aquele negócio e termina. Geralmente, o engajamento não, você pega um negócio e ele vai seguindo uma linha mais estável. Então, ele se diferencia um pouco desse conceito, desse contexto para este modelo. E olha que interessante, né? O que alguns estudos têm a dizer sobre esse aspecto do engajamento? O engajamento ele se mostrou, né, com uma grande consonância, com altos níveis de criatividade, maior desempenho de tarefas, melhor comportamento de cidadania organizacional, né, a pessoa dentro da organização, e satisfação do cliente. Então, o engajamento ele se conecta com esses elementos. E aqui uma coisa positiva também, que foi que o bem-estar, né, subjetivo tem uma associação positiva e significativa com o engajamento no trabalho. E olha que legal, né, que isso, por sua vez, melhorou significativamente o desempenho do funcionário, reduzindo o afastamento do trabalho e problemas de saúde mental. Então, João, mas você não estava falando de engajamento, agora entrou esse negócio do bem-estar, mas quem faz o quê? Aí o engajamento ele tem um papel de mediador. É uma mediação, né? Então, você tem um bem-estar, o bem-estar, de alguma forma, tem uma correlação positiva e significativa com o engajamento, e este se desdobra em outros resultados, que foi a questão do desempenho do funcionário, reduzir o comportamento de afastamento e problemas de saúde física e mental. Então, neste modelo, neste estudo, o engajamento apareceu como mediador, que também é muito positivo. Mas tem mais estudo, não para por aí, né? Então, o que encontrou aqui? Trabalhadores engajados, mais uma vez, têm um melhor desempenho nas tarefas desempenhadas
e melhores resultados financeiros. Olha que interessante, né? Outros estudos apontam que, devido à abertura às novas experiências de quem está engajado, né, esses trabalhadores têm ideias mais criativas e são mais propensos a inovar e serem empreendedores. Isso é um insumo importantíssimo para as organizações, principalmente no tempo que nós temos hoje, de tantas rupturas, necessitando rever processos, sistemas, quebrar paradigmas. Olha que coisa interessante. Os trabalhadores engajados, eles estão mais inclinados a ajudar seus colegas. No nível de equipe, descobriu-se que o engajamento no trabalho da equipe se associa positivamente ao desempenho da equipe. Então, já sai do nível individual para afetar positivamente a equipe, as pessoas que estão no entorno. E olha aqui para concluir, o engajamento passa de um indivíduo para o outro. Então, ele tem um efeito importante na propagação para as equipes. É um estudo aqui, são vários estudos, um de 2006, mas um de 2017 e outro de 2018. Então, assim, muitos estudos estão sendo feitos sobre os desdobramentos positivos do engajamento. Muitos gestores, muitos líderes, né, principalmente da área de tecnologia da informação, que lidam hoje com esse aspecto da questão do distanciamento, do home office. Hoje os desafios são um pouco maiores no âmbito do engajamento. As pessoas que tinham uma maior conexão com a equipe estão conseguindo levar as coisas de uma maneira um pouco mais suave. Agora, quem não tinha tanta conexão com a equipe já está tendo mais dificuldade. Então, é um desafio grande. Existem muitos resultados positivos, né? Está aí apresentado pelos estudos. Agora, hoje nós temos que ter um esforço deliberado, né, para nos aproximarmos das equipes, das pessoas, para promover o engajamento. Um aspecto positivo e muito interessante quando se fala de engajamento são as forças de caráter. Então, não tão somente os talentos, mas o uso das nossas forças de caráter também promove muito engajamento, tanto na vida pessoal, na vida acadêmica, quanto na vida profissional. Então, assim, muitos são os estudos, inclusive já existe um bom consenso no mundo científico no que tange às pesquisas do uso das forças de caráter para gerar engajamento nos profissionais. Ok? De onde veio isso, né? O Christopher Peterson, ele é professor da Universidade de Michigan, ele faleceu em 2012. Quando o Seligman assumiu a APA, ele teve a ideia de criar uma listagem, uma referência, um indexador para a psicologia positiva. Como existe o ICD, né, que é uma classificação internacional de doenças utilizados pela OMS, e o DSM nos Estados Unidos, que hoje é o DSM-5, o ICD é o ICD-11, e o DSM atual é o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Doenças Mentais. Então, assim, como ele sabia que já existiam essas referências, ele entendeu que era necessário para a psicologia positiva ter um indexador desse, uma referência que todo mundo pudesse usar. Então, foi criada essa avaliação de forças de caráter, o que deu origem não só à avaliação, como o Instituto VIA, Values in Action Institute. Então, o Instituto do Caráter, né? Valores em Ação. Então, nesse site, que inclusive eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês, vai estar uma referência, quem quiser se cadastra, pode fazer esse VIA, essa avaliação, ela é gratuita, e vocês vão ter lá a listagem de forças de caráter de vocês. As 5 primeiras são as forças consideradas como forças de assinatura, aquela que você utiliza de forma natural, e o exercício constante e diário dessas forças vai lhe trazer bem-estar, melhor desenvolvimento, melhor engajamento, vai conduzir você ao florescimento. Da mesma forma que a não utilização dessas forças, seja por qualquer que seja a circunstância, gera um afastamento de todo esse potencial. Então, tem um resultado negativo, com redução de felicidade, de bem-estar, de engajamento e uma série de questões. Ok? Como é que foi feito esse negócio? Então, o Christopher Peterson, ele pegou uma equipe e aí eles fizeram uma análise de vários livros filosóficos e religiosos ao redor do mundo.
né? Então, teve lá o Velho Testamento, teve Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Confúcio, Buda, Bushido, enfim, Talmúdica, a coletânea dos livros sagrados dos judeus. Foram 200, quase 200 catálogos estudados. Eles consideraram todos esses elementos, todo o conteúdo, e chegaram num extrato, que foram 6 virtudes humanas e 24 forças de caráter. Ok? O que seriam essas forças de caráter? É uma família de traços positivos, refletidos nos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Mas lá na frente, em outros módulos, quando a gente for falar de realizações, a gente vai falar da teoria do Martin Seligman sobre otimismo. Ele reflete um pouco sobre esse aspecto, né, desse processo que todos nós estamos sujeitos. A gente identifica algo, a gente pensa, tem um sentimento associado a isso e acaba agindo, né, impulsionado por isso. Então, as forças de caráter, né, elas refletem tudo isso, né, porque é algo que é inerente, né, na nossa conduta. Então, ela reflete na forma como a gente pensa, obviamente refletindo no sentimento e na conduta também. Então, segundo o Instituto VIA, né, o caráter ele reflete a nossa identidade pessoal. Né? Às vezes a gente fala, não, fulano é uma pessoa de caráter, uma pessoa, né, íntegra, boa, positiva. Né? Isso produz resultados positivos para nós e para os outros. Que além da gente ter uma conduta correta, digna e honesta para quem está à nossa volta, né, isso contribui positivamente, gerando efeitos positivos, além de contribuir para o bem coletivo. Gente, vocês podem, quem tiver interesse, comprar o livro Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, da editora Sextante, que além de ser um grande conteúdo, né, para esclarecer muitas questões em relação aos talentos, né, e como utilizar e potencializar esses talentos, ele já traz um código para você acessar a ferramenta e fazer uma avaliação. Né? Então, por exemplo, as minhas áreas de talento são conexão, né, minha capacidade de conectar e me conectar com as pessoas, conectar os outros e me conectar com as pessoas, né? O estratégico, pensar de forma estratégica, criar alternativas, o estudioso, né? Aí, essa minha busca constante aí de sempre buscar um aprimoramento, e o aspecto da organização, né? Que foi muito trabalhado e lapidado ao longo da minha vida profissional, que isso foi exigido, dada a minha posição, e o aspecto da crença. Né? Então, assim, esses valores, essas crenças, as minhas crenças têm uma importância muito grande em tudo aquilo que eu faço. Não tem para as outras, mas para mim isso é algo, né, em que eu tive que aprimorar, utilizar muito na minha vida, e faz uma diferença, né? Porque eu acabo passando isso também para as pessoas. Por que disso? Porque isso traz congruência. Muitas vezes a gente acredita em algumas coisas, ou diz que acredita e age de forma contrária, ou não muito alinhada. Isso gera um desgaste para a gente. Então, quando a gente não tem essa congruência entre aquilo que a gente acredita e fala e aquilo que a gente faz, a gente gera um afastamento da nossa essência. Isso é negativo, isso é ruim. Então, esse talento me traz essa capacidade de estar sempre preocupado em atuar com essa congruência. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Em breve, acabando esse curso de Psicologia Positiva, eu falarei também sobre forças de caráter, esclarecendo um pouco mais sobre o que é cada força de caráter, trazendo algumas intervenções para que vocês possam utilizar e aprimorar o uso das suas forças de caráter. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar com alguém com quem você gosta. Um grande abraço e fiquem com Deus.